Muito antes do T-Rex ser conhecido como um dos maiores carnívoros do mundo e ser bem famoso na franquia de filmes Jurassic Park, muito antes de seus dentes afiados rasgarem outros dinossauros ou seu rugido ecoar pelas florestas da América do Norte, existia um predador que parecia ter saído de um pesadelo. Um dinossauro tão impressionante que, comparado a ele, parecia apenas mais um predador comum na fila da evolução. Esse gigante tinha nome: Giganotosaurus. Mas não se engane, porque o Giganotosaurus não era só um dinossauro grande. Ele era uma verdadeira máquina de caça, moldada pela natureza para dominar as paisagens da América do Sul durante o período Cretáceo, cerca de 98 milhões de anos atrás. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar bastante. Ajude-nos a chegar nos primeiros 1000 inscritos aqui no YouTube. Enquanto o T-Rex viveu mais de 30 milhões de anos depois, em um ambiente diferente, o Giganotosaurus já caçava presas colossais, como os imensos saurópodes, que chegavam a pesar até 70 toneladas. Para lidar com adversários tão enormes, ele precisava de uma estratégia eficiente, velocidade para encurtar a distância, força bruta para derrubar suas presas e uma mordida poderosa para rasgar músculos e tendões. O Giganotosaurus podia atingir até 13 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Números que colocam ele lado a lado e até acima do T-Rex em muitos quesitos. Seus dentes eram longos e afiados, projetados não para esmagar ossos, mas para causar cortes profundos e devastadores. Uma adaptação perfeita para caçar presas gigantes. E ao contrário da imagem de um predador lento e desajeitado, o Giganotosaurus era surpreendentemente ágil. Seus fósseis sugerem que ele podia alcançar velocidades impressionantes para o seu tamanho, algo que o tornava ainda mais perigoso. É como se ele fosse o predador perfeito para o seu tempo e ambiente, grande, forte e ágil, capaz de enfrentar qualquer desafio. E enquanto o T-Rex foi eternizado como o predador definitivo, a história do Giganotosaurus ficou esquecida por muito tempo, até que fósseis encontrados na Patagônia começaram a contar sua verdadeira história. Esses achados revelaram um dinossauro adaptado para um estilo de caça brutal, onde o trabalho em equipe e a força bruta faziam a diferença entre a vida e a morte. E é justamente isso que torna o Giganotosaurus tão impressionante. Ele não era só mais um dinossauro gigante, ele era o terror do seu tempo, o verdadeiro rei de sua era, muito antes do T-Rex sequer existir. E acredite, essa história ainda está longe de acabar. Mas o que torna o Giganotosaurus ainda mais impressionante é o seu comportamento. Imagina só, enquanto o T-Rex provavelmente era um caçador solitário, o Giganotosaurus pode ter sido parte de uma alcateia mortal. Fósseis encontrados em locais como a Patagônia sugerem que esses gigantes caçavam em grupos, formando bandos para derrubar presas enormes, como os titanossauros, que podiam pesar até 70 toneladas. Agora, para e pensa. Um bando de giganotossauros, cada um com quase 14 metros de comprimento e pesando 8 toneladas, avançando em sincronia para atacar uma única presa. Isso é muito além de um simples predador. É uma máquina de caça coletiva, algo que o T-Rex jamais teria experimentado. Enquanto o T-Rex reinava sozinho no norte, os Giganotossauros e seus parentes governavam o sul com trabalho em equipe, estratégia e brutalidade. E a questão do tamanho? Bem, o T-Rex pode até ser o queridinho dos filmes e brinquedos, mas o Giganotosaurus era de fato maior. Pesquisas apontam que o maior fóssil já encontrado de T-Rex, chamado Scott, tinha cerca de 13 metros de comprimento e pesava aproximadamente 8,8 toneladas. Já o Giganotosaurus, de acordo com estimativas mais recentes, podia alcançar 13 a 14 metros, com alguns paleontólogos sugerindo até 15 metros em indivíduos excepcionais.
Isso significa que, em termos de comprimento, o Giganotosaurus poderia sim dar um passeio de superioridade sobre o T-Rex. E não para por aí. O crânio do Giganotosaurus também era mais longo, cerca de 1,80 m contra os 1,50 m do T-Rex. Isso permitia mordidas mais amplas, mesmo que não tão fortes. Afinal, o Giganotosaurus não precisava de uma mordida esmagadora como a do T-Rex, porque ele tinha algo que o T-Rex não tinha: um jogo em equipe brutal. Mas e a mordida? Esse é o ponto em que muita gente se engana. A mordida do Giganotosaurus não era tão poderosa quanto a do T-Rex. A do T-Rex podia ultrapassar 6 toneladas de força, enquanto a do Giganotosaurus era estimada em cerca de 2 a 3 toneladas. Mas, mesmo assim, o Giganotosaurus compensava essa fraqueza com velocidade, dentes serrilhados e a habilidade de causar cortes profundos, acabando com qualquer presa. E aqui vem um dado interessante. Estudos recentes publicados na revista Scientific Reports em 2022 sugerem que os dentes do Giganotosaurus tinham uma estrutura mais afiada e cortante, especializada para rasgar carne de forma eficiente, ao invés de esmagar ossos como o T-Rex. Isso torna o Giganotosaurus um verdadeiro açougueiro em campo aberto, enquanto o T-Rex se especializava em esmagar ossos e devorar o que sobrava. Agora vamos falar de velocidade. Se você acha que um bicho desse tamanho seria lento, tá muito enganado. Estimativas apontam que o Giganotosaurus podia atingir até 50 km por hora em curtas distâncias, algo impressionante para um animal de quase 8 toneladas. Já o T-Rex, por outro lado, provavelmente era um corredor mais limitado, com uma velocidade estimada entre 20 e 30 km por hora. Isso significa que, enquanto o T-Rex precisava esperar a presa se aproximar, o Giganotosaurus podia partir para cima, liderando a caçada como um verdadeiro predador de emboscada. E não para por aí. O Giganotosaurus tinha pernas mais longas e um corpo mais aerodinâmico, o que ajudava muito na hora de correr atrás de uma presa, ou até escapar de um perigo maior. Esse detalhe muitas vezes é deixado de lado nos filmes, mas na vida real fazia toda a diferença. Um animal desse porte, com essa velocidade, podia cobrir grandes áreas em busca de alimento, tornando-o um caçador ainda mais adaptável do que o famoso T-Rex. Mas vamos além. O ambiente em que o Giganotosaurus viveu também foi um fator decisivo para moldar esse comportamento. Ele habitava regiões vastas e abertas da América do Sul durante o período Cretáceo, há cerca de 98 milhões de anos. Diferente do T-Rex, que viveu em ambientes mais fechados e florestais na América do Norte, o Giganotosaurus precisou se adaptar a planícies áridas e com menos cobertura. Isso forçou o desenvolvimento de uma estratégia de caça mais agressiva, muitas vezes exigindo ataques coordenados e um nível de resistência superior. E sabe o que isso nos mostra? Que o Giganotosaurus não era só mais um dinossauro gigante. Ele era uma máquina de sobrevivência brutal, moldada por um ambiente hostil, onde caçar em equipe não era uma opção, mas uma necessidade. E o mais louco de tudo? O Giganotosaurus nem foi o maior predador do seu tempo. Sim, é isso mesmo. Ele fazia parte de uma linhagem de carnívoros chamada Carcharodontosaurideus, que incluía outros monstros ainda maiores, como o Mapusaurus, que podia atingir até 12 toneladas, e o Spinosaurus, com seus impressionantes 15 metros de comprimento. Mas mesmo assim, o Giganotosaurus se destacou como o rei de sua região, um verdadeiro pesadelo pré-histórico. Enquanto o T-Rex virou um ícone da cultura pop, o Giganotosaurus ficou quase esquecido. Até agora. Porque quando a gente coloca os fatos na mesa, fica claro. O Giganotosaurus não só rivalizava com o T-Rex, ele o humilhava em vários aspectos. E tudo isso sem o brilho das telas de cinema. Se a gente parar para pensar, o mapa do tempo da pré-história foi moldado por dinossauros
que se adaptaram a cenários extremos, a mudanças climáticas imprevisíveis e a pressões evolutivas quase impossíveis de imaginar hoje. E mesmo com todo esse cenário brutal, o Giganotosaurus destacou, deixando para trás um rastro de ossos e lendas que atravessaram milhões de anos. Ele não era apenas um caçador de presas, ele era o próprio símbolo de uma era em que só os mais fortes, mais rápidos e mais astutos tinham alguma chance de sobreviver. O Giganotosaurus nos mostra que a natureza sempre foi uma arena implacável, onde só os maiores predadores tinham o direito de contar sua história. E mesmo antes do T-Rex dominar as terras da América do Norte, o Giganotosaurus já tinha erguido seu próprio império na América do Sul, provando que a força bruta, combinada com estratégia, pode transformar um predador em lenda. Mas o que torna essa história ainda mais incrível é pensar que, mesmo com toda essa superioridade, o Giganotosaurus não resistiu ao tempo. Assim como os outros dinossauros, ele também desapareceu, vítima de um evento de extinção que varreu 75% da vida na Terra. Um lembrete cruel de que, por mais imponentes que sejam os predadores, eles também são vulneráveis aos caprichos da natureza. E essa vulnerabilidade é algo que conecta todas as formas de vida, de dinossauros gigantes até nós, humanos. Talvez o maior legado do Giganotosaurus não seja apenas o tamanho, a força ou a capacidade de caçar em grupo, mas sim a prova de que a evolução é uma dança complexa, cheia de altos e baixos, vitórias e derrotas. Hoje, enquanto museus ao redor do mundo exibem seus fósseis e cientistas continuam estudando cada detalhe de sua anatomia, o Giganotosaurus nos convida a se imaginar o quão selvagem era o mundo há 100 milhões de anos. Um planeta onde a Terra tremia sob os pés de monstros como ele, e onde a vida se resumia a um jogo constante de sobrevivência. E mesmo que o T-Rex tenha se tornado o queridinho da cultura pop, é impossível negar que o Giganotosaurus tem um lugar especial no coração dos apaixonados por dinossauros. Ele é o lembrete de que, por trás das lendas modernas, existiram predadores que desafiaram o tempo e, por um breve momento, reinaram absolutos como os verdadeiros reis da Terra. E aí, o que você acha? Será que o Giganotosaurus foi mesmo o maior caçador que já caminhou sobre a Terra? Ou será que ainda existem segredos escondidos na pedra, esperando para serem descobertos e reescrever tudo o que sabemos sobre os dinossauros? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima caçada no mundo selvagem dos dinossauros.